jurista Janaína Pascoal, professora livre-docente da Faculdade de Direito da USP. Janaína Pascoal subscreve o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff ao lado dos juristas Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo. Muito obrigada por estar conosco, doutora Janaína. Eu agradeço, honra minha. Hoje, deputados parlamentares do PT protocolaram uma representação na Organização dos Estados Americanos, exatamente arguindo e pedindo a nulidade do processo de impeachment que está correndo no Senado e eles argumentam que não houve amplo direito de defesa, eles argumentam a ilegitimidade pela maneira como foi aceito o processo e o procedimento. A minha indagação, que efeito tem uma ação como essa numa corte internacional? Olha, eu penso que eles estão buscando mais uma repercussão política, talvez até social, quiçá até pensando num eventual futuro pedido de asilo, se as ações penais progredirem com eventuais condenações, porque, sob o ponto de vista jurídico, com todo respeito, não tem efeito nenhum. Porque esse processo seguiu, assim, de maneira, nossa, muito, muito séria, a Constituição Federal, a legislação vigente. As adaptações que foram feitas, foram todas feitas em benefício da presidente Dilma. Então, mais etapas de defesa, admissão de um número maior de testemunhas de defesa. Mas não é esse o argumento, né? Argumento exatamente que o que houve, e pedem a nulidade, pelo que eles chamam de cerceamento do direito de defesa. Então, mas assim, não houve esse cerceamento, porque como é que as cortes internacionais trabalham? Tanto aqui na América como as europeias. Elas vão verificar, primeiro, se a legislação do país foi observada. E se eventualmente esta legislação do país fere princípios internacionais. Então, assim, esse primeiro requisito, né, para eles terem algum sucesso lá fora, já não existe, porque a legislação foi observada. Inclusive, houve maior deferência à presidente do que o que está previsto. E a nossa legislação não fere os tratados internacionais, os princípios de direitos fundamentais internacionais. Muito pelo contrário, esse instituto do impeachment existe em outros países também. Então eu não consigo ver, do ponto de vista jurídico, fundamento para isso, né? Bom, uma outra questão, já foi protocolada a peça final da acusação, sem ter sido usado aquele prazo de 48 horas a que tinham direito. Estima-se que, com isso, vai ser possível iniciar a fase final mais cedo, por volta a partir do dia 23. Isso. Advogados da acusação agiram assim, para acelerar, deliberadamente, para acelerar o processo, que é tudo que o presidente interino Michel Temer quer? Olha, na verdade, teve um outro ponto. Nós já sabíamos qual era o relatório do senador. Estávamos aguardando para saber se esse relatório seria aprovado ou não. Nós preparamos um libelo com base no relatório. Se eventualmente o relatório fosse modificado ou não fosse aprovado, nós alteraríamos o libelo. Por que nós até preparamos um pouco antes? Porque precisaria da assinatura do Dr. Hélio Bicudo, da minha assinatura. E o professor Miguel foi para Brasília, entendeu? Então, assim, como é que nós faríamos depois? Teria que mandar um SEDEX dessa peça, entende? Então, nós pensamos assim, levamos a petição já pronta, com base no relatório. Se houver alterações, nós mudamos, né? E aí o colega que está como correspondente, que tem procuração, assina, porque nós entendemos que era muito importante, nesta peça, ter a assinatura do Dr. Hélio Bicudo. O presidente interino Michel Temer, em algum momento, sugeriu ou pediu para vocês acelerarem o processo? Olha, eu nunca tive nenhum contato com o presidente em exercício. Nunca, nunca na minha vida.
Eu acho até que eu nunca estive em nenhum ambiente em que ele estivesse. Então, realmente, não houve nenhum tipo de solicitação nesse sentido. É natural, isso acontece. A gente vai fazer uma audiência, muitas vezes já leva. Isso é normal dos processos, entendeu? Leva uma peça, tem que ajustar. Se é num fórum, a gente usa a sala da ordem muitas vezes. Então, isso é um procedimento normal. Bom, agora, e essa decisão que levou essa antecipação, né, em protocolar ali a peça da acusação, isso pode impactar a estratégia de defesa da presidente Dilma? Eu não vejo por onde um dia de diferença, assim, 24 horas de diferença, não vejo por onde isso possa prejudicar. Pelo contrário, eles vão ter acesso mais rápido aos nossos argumentos. De verdade, eu não consigo ver problemas nisso, é natural. Quando se tem um prazo, o prazo é o máximo, né? Eu sou uma advogada muito preocupada. Eu normalmente não gosto de deixar as coisas para o último dia. No último dia pode acontecer um problema, né? Você pode ter um problema de saúde, uma intercorrência. Você vai mandar para o SEDEX e se dá uma coisa no correio, entendeu? Então, assim, se possível, eu trabalho sempre antes do prazo. Uma margem de isso para qualquer caso, sabe? Não é só para esse. Então, eu acho que é importante esse esclarecimento. Isso parece que é uma estratégia, né? São só 24 horas antes. O que nós quisemos foi ter certeza que seria entregue, entendeu? Agora, uma avaliação sua, né? Durante todo esse processo, os presidentes das casas que compõem o Congresso, Eduardo Cunha, que renunciou à presidência da casa, Renan Calheiros, e até agora na comissão no Senado, Raimundo Lira, eles atuaram com serenidade, isenção, independência, ou em algum momento exibiram comprometimento nas ações? Olha, eu não percebi isso em nenhum deles. Né? Nem no Eduardo Cunha? Não, porque ele me recebeu para receber a petição de uma maneira que eu não conseguia nem, olhando para ele, eu não tinha a menor ideia se ele iria ler, se ele achava que aquilo era bom ou ruim. Não, é uma pessoa, assim, impossível de ser lida, sabe? Cumprimentou e simplesmente disse assim: eu vou analisar como todos os demais. Pá. Não tinha uma expressão. Não houve um contato, sabe? Então, realmente, não teve isso. O senador Renan Calheiros, eu acho que eu nem encontrei nesse processo inteiro. A única manifestação dele a meu respeito foi dizer que eu sou muito chata e ele tem razão. Não é demérito, não é demérito. Assim, eu sou cri-cri mesmo, eu sou chata mesmo. Então, assim, não tive contato nenhum com ele. Com o senador Raimundo Lira, eu tive maior contato, mas foi aquele contato ali das audiências. Acho até que em alguns momentos eu reclamei, porque ele deu mais a palavra para a defesa, né? Algumas vezes eu pedi, ele não deu, depois eu arguí isso de maneira oficial ali, ele até corrigiu um pouco dessa disparidade, mas nada fora, sabe? Nada além disso. O próprio senador Anastasia, que tem sido tão acusado, teve um posicionamento bem distanciado. Bom, e o Ricardo Lewandowski, o ministro? Havia uma espécie de apreensão, né, no ar sobre a possibilidade de Ricardo Lewandowski, por ter sido nomeado por Lula, e consta que teria um relacionamento até familiar com a família do Lula, da esposa dele, que ele pudesse ter uma atitude qualquer que mostrasse aí uma simpatia maior para com a situação de Dilma Rousseff. Na sua avaliação, a atuação de Ricardo Lewandowski no comando, né, nessa fase final do processo de impeachment, olha, como é que avalia? Me pareceu muito correta. Bastante objetivo, preocupado em seguir as normas, em verificar os regimentos, né, do próprio Supremo, da Casa, de deixar as normas claras, até naquele momento em que a senadora pediu um intervalo e disse que eles tinham combinado 1 hora, ele tomou cuidado, eu percebi que ele nem queria dar o intervalo, ele queria, né, tocar a sessão adiante, mas ele tomou cuidado de fazer o intervalo, já que tinham combinado, disse que como o anterior foram 30 minutos, que ele manteria
teria. Então, eu acho que ele teve um cuidado de deixar bastante transparente tudo que estava acontecendo. Eu realmente achei muito bom o procedimento dele. Bom, há uma apreensão no ar de que essas delações de executivos da Odebrecht que possam atingir o governo e grandes partidos políticos. Acredita que essas delações possam interferir de alguma coisa no andamento do processo do impeachment, coisa que já foi até solicitada pelos apoiadores da presidente Dilma, e mesmo possa interferir na decisão final dos senadores? Olha, com relação a delações, inclusive nós da acusação, em vários momentos solicitamos anexar delações nos autos. Porque o número de delações que envolvem o nome da presidente e o partido da presidente é muito grande. Eu cheguei a levar uma petição para juntar, por exemplo, a delação do senador Delcídio. Então, eu te digo, já disse isso lá na audiência, se a defesa quiser anexar delações, eu acho ótimo, nós vamos anexar também. O que eu fico um pouco intrigada com a manifestação de alguns parlamentares. Ontem eles falaram muito isso, não, porque tem uma matéria que diz que tem uma delação que envolve o presidente interino. Bom, e as que envolvem todos eles? Eu não consigo entender essa coisa dos 2 pesos e 2 medidas. Aí vão lá e falam, não, porque o Senado não tem moral, porque tem muito senador investigado, inclusive eles. Então, assim, é uma coisa que para quem está de fora é intrigante, sabe? Eu acho o seguinte, quando nós iniciamos tudo isso, muitas pessoas diziam assim, mas fulano não é melhor, ciclano não é melhor. E eu lembro que eu até respondi por uma das jornalistas, falei, o que a gente faz? Finge que não está vendo e deixa tudo como está? Então eu acho que tem que mexer nisso, entendeu? Se vierem delações que envolvam outras pessoas que estão no poder ou que venham a assumir, desculpa, né? Que sejam afastadas, que sejam punidas. O que a gente não pode é ficar engessado, sabe? Com esse sentimento, olha, não, como todo mundo deve, ou todo mundo diz que todo mundo deve, a gente não faz nada. Porque é um pacto de silêncio, né? Eu acho que o Brasil não consegue mais conviver com esse pacto de silêncio. Corrompe, né? Independentemente de qual seja o partido ou de qual seja a pessoa, a gente tem que trabalhar com fatos, né? Então, assim, este fato. Então, a responsabilidade fiscal foi muito lesada. A gente vai deixar isso tranquilo? Não dá, entendeu? Acho que é por aí. Doutora Janaína Pascoal, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Toda a nação acompanha um processo de impeachment que é penoso, é doloroso, né, para a nação, porque certamente não é fácil a destituição de um presidente da República. E é sofrido para quem pede também. O processo em si. Mas eu acho que para o mundo nós estamos dando um exemplo. Todo tipo de mudança, de revolução é com violência. Aqui não, é pela lei, entendeu? Obrigada. Eu que Uma agradeço. boa noite. Obrigada.